Rádio e TV Brasil Espírita, iluminando consciências. A rádio e a TV Brasil Espírita apresentam Causos e Contos Espíritas. Apresentação: Roberta Zagueto. Olá, meus queridos amigos do Causos e Contos Espíritas, aqui na Rádio Brasil Espírita, que trabalha há mais de 10 anos na iluminação de consciências e consolo dos corações. O conto de hoje está no livro Contos e Apólogos, de Irmão X, psicografia do querido Chico Xavier. O título do conto de hoje é O Encontro Divino, e Humberto de Campos nos traz o Cavaleiro de D'Arsonval. E ele conta que quando esse valoroso senhor da França precisou ausentar-se do seu castelo medieval pela primeira vez, saía envergando uma armadura brilhante, reluzente ao sol, para dirigir-se então à Itália para resolver uma questão muito urgente, uma questão política. E ele era muito cristão, trazia consigo o firme propósito de servir a Jesus, porque ele queria encontrar a Jesus ao final da sua encarnação. Mas não muito longe ali das portas do seu castelo, ele viu surgir inesperadamente um mendigo que trazia muitas úlceras. E esse mendigo estendia, então, as mãos a ele, aquelas mãos descamadas, né, machucadas, mas súplices, pedindo a atenção daquele cavaleiro. E ele pergunta para si mesmo, né? Quem seria esse infeliz? Quem seria semelhante infeliz a vaguear assim sem rumo? Mas ele estava muito preocupado com seus afazeres, com seus compromissos na Itália, e ele nem olha muito para aquele irmão, não fixa o olhar, não se detém naquele irmão e simplesmente atira a ele uma bolsa farta, cheia de moedas. E o nobre cavaleiro, então, volta mais tarde ao lar, né? E depois de um certo tempo precisa novamente sair. Nesse momento ele já estava passando por algumas dificuldades nos seus negócios. Ele era menos afortunado nos negócios e precisou então deixar a casa. Ele ia agora à Espanha para atender a eclesiásticos amigos, né, aos quais ele era muito devotado. E naquele mesmo ponto, naquele mesmo lugar, próximo da sua casa, estava lá aquele infortunado pedinte com os braços em posição de rogativa. O fidalgo, intrigado, resolveu então jogar a ele um saco de viagem, que dentro desse saco de viagem tinha um pequenino brilhante. Mandou para aquele triste caminheiro, né, que parecia então devorá-lo com o olhar. Ele percebeu que aquele mendigo olhava para ele com muita insistência. Mas ele também não alterou o passo, né? Voltou à casa e mais tarde ainda, não passou muito tempo, aquele dono daquele castelo, menos feliz ainda no que se diz respeito às finanças, precisou então viajar até a Inglaterra, onde pretendia solucionar vários problemas, já também relativos à organização do seu castelo, né? Às suas finanças internas. E no mesmo lugar, no mesmo ponto do solo em que ele sempre encontra aquele pedinte, ele é surpreendido novamente pelo amargurado leproso e aquela velha petição que ele já conhecia pendente no ar. O cavaleiro então arranca do chapéu uma joia que tinha um valor significativo e joga então para aquele conhecido já dele, Romero, com muito orgulho, sentindo muito orgulho de estar ajudando aquele homem que pedia sempre o seu auxílio. Decorridos alguns meses,
o patrão feudal se movimenta agora na direção de um porto distante, em busca de um precioso empréstimo, destinado à própria economia, ameaçada agora já de colapso fatal, e no mesmo local, no mesmo sítio, com a mesma rigorosa precisão, é interpelado pelo mendigo, cujas mãos, já em chagas abertas, se voltavam ansiosas para ele. D'Arsonval, extremamente dedicado à caridade, não hesita. Se despe do fino manto que carrega e entrega de longe, receando o contato com aquele irmão. Depois de um ano, já resolvido das questões internas da casa, mas ainda necessitando de socorro de algumas autoridades, ele resolve então partir para Paris, para invocar ali o auxílio das autoridades. E aí, mais uma vez, é defrontado com o mesmo Lázaro, de feição dolorida, que lhe repete a antiga súplica. O castelão, então, atira a ele um gorro que carrega, que é um gorro muito valioso, mas nem para o galope do cavalo. Segue com muita rapidez, com muita pressa. E aí vão se passando os dias e o nobre senhor, então, num ato de fé, abandona a respeitada residência para ir, então, a uma festa em outro lugar. Ele representaria os seus, né, o seu grupo, junto à expedição de Godofredo de Bonilhon na cruzada com que se pretende libertar os lugares santos. No mesmo ângulo da estrada, era aguardado pelo mendigo, que lhe reitera a solicitação em voz mais triste. O ilustre viajor dá então um rico farnel, sem oferecer-lhe, no entanto, a mínima atenção. E na Palestina, D'Arsonval combate valorosamente, mas cai ferido em poder dos adversários. Torturado, combalido e separado dos seus grupos, né, dos seus compatriotas, por anos a fio, sofre então de miséria, de vergonha, os ataques e as humilhações, até que um dia é libertado, mas já é um farrapo do que ele costumava ser. É um fantasma do que ele costumava ser. E volta então ao lar, ao castelo medieval de que era senhor. Só que lá ninguém reconhece o ilustre cavaleiro. Ele então encontra a esposa, que, de posse da informação de que ele tinha morrido, casou-se novamente com outro homem, né? Substituiu ali à frente da casa, dos filhos daquele cavaleiro, esses filhos, revoltados com a intromissão daquele homem que eles não reconheciam, soltaram os cães sobre o valoroso cavaleiro. E esses cachorros, então, muito agressivos, dilaceram o corpo daquele homem, que chora, então, um pranto sentido, doloroso, né? E fica olhando, então, consegue fugir, mas fica olhando distante, com olhos semi-mortos. Procurando pelas velhas afeições, sofreu com repugnância e sarcasmo. Interpretado agora a conta de louco, o ex-fidalgo, em sombrio crepúsculo, né? As luzes já iam se descendo do dia, as luzes do dia já iam descendo. Ele ausenta-se, então, daquele remanso, daquele lugar onde ficava a casa dele, e sai andando. E fica se perguntando: para onde eu vou seguir? Para onde eu vou? O mundo já é pequeno demais para conter a dor que eu carrego no coração. E ele vai avançando penosamente ali pela estrada, quando dá de cara, então, com aquele mendigo que sempre esperava por ele. E aí ele relembrou, né, a passada grandeza, porque quando ele via aquele mendigo, ele estava sempre numa posição muito superior. E aí atentou, então, que, de repente, ele tinha alguma coisa que pudesse dividir com aquele homem. E aí ficou olhando para aquele infeliz. Pela primeira vez ele presta atenção de fato naquele infeliz,
cruza o olhar com ele e sentiu que aquele homem machucado, sozinho, era um irmão. Pela primeira vez, mesmo ele jogando dinheiro, jogando pedra preciosa, jogando manto, jogando gorro, pela primeira vez ele é tocado e percebe aquele irmão com um sentimento de fraternidade. Então abriu os braços para aquele homem e foi caminhando em direção a ele, tocando finalmente aquele irmão com simpatia, como se quisesse dar o calor do seu corpo para ele. Foi então que, recolhido então no braço daquele companheiro que ele considerava leproso, ouviu daquele homem as palavras sublimes. Darsonval, vem a mim, sou eu, Jesus, teu amigo. Se tivesse me procurado no serviço ao próximo mais cedo, tinha me encontrado. Enquanto me buscava à distância, eu te aguardava aqui tão perto. Agradeço o ouro, a joia, o manto, o agasalho e o pão que você me deu. Mas há muitos anos te estendia os meus braços esperando o seu coração. O antigo cavaleiro não viu mais nada senão aquela vasta senda de luz entre a terra e o céu. Mas no dia que os semeadores regressam às lides do campo sob a claridade da aurora, tropeçaram então no seu cadáver, Darsonval, estava morto. Essa história é muito bonita, meus queridos amigos, porque ela mostra que ele tinha o desejo de encontrar a Jesus, mas olhava com desdém aquele irmão, ele ajudava, ele tinha a preocupação de ajudar, mas não olhava aquele irmão como um igual, ele sempre se achava superior àquele irmão, né? E então, só na ruína é que ele desperta para de fato para a igualdade. Eu me lembro muito de um caso também da Maria Teresa de Calcutá, da Madre Teresa de Calcutá, perdão, Madre Teresa de Calcutá, em que ela acolhe um homem que fala com ela, tenho sede, e ela imediatamente vê o rosto de Jesus naquele. Quando a gente ajuda um irmão desvalido, na verdade, ele é um pequenino de Jesus, né? É a ele que a gente ajuda, como Jesus mesmo disse. Então, a gente tem que estar disposto a enxergar, estar atento a enxergar a qualquer um como um irmão. Porque aí, isso sim é o nosso encontro com Jesus. Muito obrigada pelo carinho de vocês, um grande abraço, até o próximo Causos e Contos Espíritas.